Olá, pessoal! Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre a educação na Constituição. Agora a gente vai falar dos artigos 210 até o artigo 214. O que é que a gente já viu? A gente já viu sobre a questão da educação enquanto direito social, já vimos os princípios da educação, o direito, o dever de educar do Estado e da família. Falamos um pouquinho sobre as universidades e sobre as instituições privadas. E para essa aula, o que é que a gente espera? A gente espera que vocês conheçam e compreendam os artigos 210 até o artigo 214, que tratam da educação na Constituição. E o que é que a gente vai abordar? A gente vai abordar os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o uso dos recursos públicos e um pouquinho sobre as diretrizes do PNE. Então vamos começar. O artigo 210, O artigo 210, ele vai tratar sobre os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. E ele vai dizer que são dois eixos, uma formação básica comum, e um eixo que diz respeito às especificidades, ou seja, que trata do respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Esse artigo 210 é o que vai dar base, para o nascimento do que a gente tem hoje como a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, a Base Nacional ela vai tratar do que é essa formação básica comum, enquanto os sistemas de ensino e as instituições educativas elas vão tratar das especificidades regionais, culturais de cada lugar. E aí, o ensino religioso. O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, mas ele é uma disciplina que constitui a obrigatória dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Isso é importante, gente, e está aí destacado, não é à toa, porque muitas vezes em provas de concurso cai lá de que o ensino religioso ele é facultativo. Não, ele não é facultativo. A matrícula é facultativa, mas ele tem que ser obrigatoriamente ofertado nas escolas públicas de ensino fundamental. E o ensino fundamental regular, ele deve ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas também é assegurado que elas possam utilizar a sua língua materna e seus processos próprios de aprendizagem. O que é que isso quer dizer? Que além de ser em língua portuguesa, a essas comunidades é possível que eles usem a sua linguagem própria, a sua língua materna, Então a LDB vai reforçar isso de forma mais firme, mas a Constituição ela já traz isso, ela já pincela um pouquinho sobre a possibilidade das comunidades indígenas utilizarem a língua materna também na educação, junto com a língua portuguesa. O artigo 211, por sua vez, ele vai falar do regime de colaboração. A União, o Distrito Federal, os estados, os municípios, eles devem atuar no regime de colaboração dos sistemas de ensino para a universalização do ensino obrigatório. E aí, ele vai tratar o que é que deve acontecer com cada um desses entes federados. Então, o que é que cabe à União? O que é que cabe aos municípios? O que é que cabe aos estados? Certo? Mas sempre lembrando que eles atuam em regime de colaboração, ainda que tenha cada um a sua especificidade para atuar. Então, a União, o que é que cabe? A União organizar o sistema federal de ensino e dos territórios, financiar as instituições de ensino públicas federais e ela exerce, em matéria educacional, uma função tanto redistributiva, ou seja, de redistribuir para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal, quanto supletiva, ou seja, de suplementar aquilo que está faltando nesses entes federados, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante uma assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, essa parte redistributiva e supletiva da União, ela não é só financeira, ela também diz respeito a uma assistência técnica. Agora, aos municípios, o que é que cabe? Aos municípios, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, se você observar na sua cidade, as escolas de ensino fundamental, principalmente as escolas de educação infantil, os centros são municipais, porque cabe ao município atuar nessa etapa do ensino. Já o Estado, como a gente vai ver, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, comumente, as escolas de ensino médio, elas são estaduais, E a gente vê que as escolas de ensino fundamental anos finais, elas acabam sendo mais estaduais, enquanto que as escolas de ensino fundamental anos iniciais, elas acabam sendo mais municipais, Está havendo progressivamente uma municipalização em que as escolas de ensino fundamental, de modo geral, elas estão virando municipais, mas pela Constituição, também é prioridade do Estado o atendimento ao ensino fundamental. E aí a gente só para lembrar aqui no finalzinho que a educação básica pública, ela atende prioritariamente o ensino regular,
né? Então, o ensino regular ela é prioridade da educação básica pública. Depois disso, podem vir as outras modalidades, certo? Mas a prioridade é o ensino regular. O artigo 212 ele vai tratar dos recursos públicos, ou seja, do financiamento, do quanto que a União, os estados, o município e o Distrito Federal precisa aplicar em educação. Prestem atenção nesse artigo, é um artigo que gosta de cair em provas. As pessoas normalmente fazem pegadinhas com ele, trocam os valores da porcentagem ou trocam o valor da União com o valor dos estados, município e Distrito Federal, então preste atenção, tá certo? As porcentagens que vão aparecer aí e a qual entidade elas são relacionadas. Então, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então lembra, gente, a União nunca menos que 18%, Estado, Distrito Federal e municípios nunca menos do que 25%, tá bom? A União, apesar de ser maior, ela aplica menos, faz essa relação para tentar lembrar, tá certo? Estado, Distrito Federal e municípios num pacote só, aplicando 25% no mínimo, isso é no mínimo, tá bom? Isso aí é aplicado na educação. Serve, esse artigo aí é o que vai dar base depois para a existência do Fundeb, tá bom? Que a gente vai discutir também ao longo do curso. Uma coisa importante de saber é que a parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir, e sim do governo que a recebe. Ainda sobre os recursos, a distribuição dos recursos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Quais são? A universalização, a garantia do padrão de qualidade e equidade nos padrões do Plano Nacional de Educação. Então, primeiro se distribui para aquelas etapas do ensino que são obrigatórias, que a gente já viu, né? Dos 4 aos 17 anos, da pré-escola até o ensino médio. E aí, garantindo esses padrões de qualidade e equidade nessas etapas, pode-se pensar na distribuição para outras etapas ou modalidades. Programas suplementares, por exemplo, o programa de alimentação, são financiados com outros recursos e contribuições sociais, como o salário e educação. E o que é o salário e educação? É aquele recolhido por empresas na forma da lei, né? Estados e municípios terão cotas distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados. Então, programas suplementares, ou seja, que complementam, né, o que é obrigatório, eles não fazem parte desse fundo. Eles são feitos com outros recursos, no caso aí o recurso do salário e educação. Então, lembrando, a União, no mínimo 18%, as demais entidades federativas, no mínimo 25%, e os programas suplementares são outros recursos. O artigo 213 também vai tratar dos recursos públicos, mas ele vai dizer a quem se destina. E o recurso público ele se destina às escolas públicas, mas ele também pode ser destinado a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, só que para isso elas precisam atender a algumas condições. Caso elas comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, o dinheiro público ele só pode ser destinado a essas escolas se elas atenderem a esses dois princípios, tá bom? Lembra quais são as condições? Que elas, quando fecharem, destinem o recurso que sobrar a escolas, outras escolas da mesma linha, ou que elas também comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem os excedentes financeiros na educação. Bolsas de estudo também pode ser destinado o dinheiro. Bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando. Mas não é terminar, por exemplo, o tempo de educação daquele aluno com bolsa de estudo. A ideia não é essa. A ideia é que, progressivamente, a rede procure atender aqueles alunos, mas não podendo atender aqueles alunos, o dinheiro também pode ser destinado para isso, certo? O recurso público também pode ser destinado para isso. Também pode ser destinado ao apoio às atividades de pesquisa, extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituição de educação profissional e tecnológica. O último artigo da Constituição, do que é que ele trata? Ele vai tratar do PNE, né? Ele vai pincelar
ele vai começar a trazer as diretrizes iniciais desse PNE, que é o nosso Plano Nacional de Educação. A gente já teve 2, né? O que está em vigência hoje é o que começou lá em 2014. Então, o PNE, ele tem a duração decenal, ou seja, 10 anos, certo, gente? Lembra disso. Não é a duração de um governo, não é a duração de 2 governos, é uma duração decenal. E ele deve articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações que conduzam a... Esses aí são os objetivos do PNE, certo? Ele precisa ser esse articulador e ele precisa pensar em metas, em diretrizes, para que a qualidade do ensino ela seja cada vez melhor. E aí, quais são as diretrizes iniciais do PNE? Primeiro, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, essas são as diretrizes iniciais do nosso Plano Nacional de Educação. E para finalizar, a gente pensa que os artigos 210 até o artigo 214 da Constituição, eles tratam de estabelecer os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, bem como regulamentam a atuação dos entes federativos e o uso dos recursos financeiros e a criação do PNE. E aí a gente conclui com isso a nossa aula sobre a educação na Constituição. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!